Fala, amigos! Bom, vocês viram que ontem o Fábio Mota testificou, reforçou a ideia do Vitória tentar buscar o título da Copa Sul-Americana. Vocês viram isso? Eu tenho até o trechinho de novo aqui, vou colocar novamente daqui a pouquinho. E logo após a partida, foi a vez do Carpini reforçar também o sonho de conquistar a Copa Sul-Americana e falou até, inclusive, em força-tarefa. Ainda ontem, o Fábio Mota falou também sobre mercado da bola, que vai buscar pelo menos aí 4 jogadores nesta janela do meio do ano. Na entrevista que eu fiz com o Fábio Mota, eu e meu amigo Guma Guedes, nós perguntamos o Fábio sobre a possibilidade do Alejandro. E ele disse: janela abre dia 2, salvo engano, de junho, mas é um período curto. Estamos no mercado. E para você ter ideia, o Alejandro, meu amigo, ele curte tudo do Vitória. Ele está ligado em tudo do Vitória. E eu vou um pouco mais além, né? Eu sei que muitos torcedores não querem mais o Marinho, mas muitos torcedores querem o Marinho. E o Marinho, agora, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe que ele quiser. De graça. De graça. E o Marinho já falou sobre isso, que gostaria de retornar ao Vitória. Inclusive, no dia do aniversário do clube, eu falei que o Marinho não tinha feito uma postagem, mas no dia seguinte ele postou uma homenagem ao Vitória, disse que era muito grato ao clube por ter dado a ele a oportunidade de projeção nacional e internacional. Ainda fez uma brincadeira dizendo que o Vitória era o maior clube aqui de Salvador. Então, amigos, eu quero, junto com vocês, me dar essa iludida, tá? Eu acho que o que move a gente torcedor é essa questão da ficção, da paixão por querer, sabe? Eu acho que um título de Copa Sul-Americana coloca o Vitória num nível de projeção muito grande, né, a nível nacional e a nível internacional. Se existia dúvidas, as dúvidas elas param de existir. O Vitória passa a ser unanimidade, né, como o maior clube do Nordeste, não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu queria colocar, primeiramente, o trecho onde o Fábio Mota fala da Sul-Americana. Vamos nessa. Então, Brasileirão, nosso sonho é chegar à pré-Libertadores, certo? Não saí do meu planejamento disso ainda. O ano passado a gente conseguiu a Sul-Americana, o planejamento é esse. E Sul-Americana é classificar e buscar o tão sonhado título que nenhum time do Nordeste tem, que é o título da Sul-Americana. Bom, você escutou do presidente do clube que ele sonha em ganhar a Copa Sul-Americana. E agora eu quero colocar, é um trecho um pouco maior, não sei se você já escutou, mas é importante você escutar de novo e ficar ligado em tudo que você vai escutar. Foi o Carpini na coletiva de ontem, é 1 minuto e 53 esse corte, ele falando também de uma força-tarefa para a Copa Sul-Americana, então vamos escutar. Boa, tem os dois lados. Às vezes eu falo aquilo que o torcedor não quer ouvir, e nem é o que eu penso às vezes, mas eu preciso tirar um pouco o peso e a responsabilidade do meu grupo, mas eu preciso também entender que 2 competições nesse nível, né, de Sul-Americana, a dificuldade que é jogar aqui com esses adversários nessas condições e o que é o Campeonato Brasileiro, que todos nós conhecemos bem, às vezes o nosso elenco, a gente precisa de alguns detalhes que tem em alguns momentos faltado um pouco. Então a minha ideia, quando eu falo assim, eu não quero a Sul-Americana, é óbvio que eu quero. Eu sonho, eu não vendo esse sonho, mas internamente a gente tem isso aqui dentro. A gente sonha em ser campeão. Só que eu não posso aqui externalizar tudo o que eu penso, porque vai ser cobrado por isso, né?
E é muito mais fácil nós estarmos de novo numa competição da Sul-Americana, da Conmebol ano que vem, continuando permanecendo na Série A do Brasileiro, do que eu disse isso na coletiva anterior. Priorizar uma competição como essa e de repente correr o risco de um rebaixamento e jogar uma Série B ano que vem, eu acho que acaba com todos os projetos de reconstrução do clube. Então eu tento ser um pouco precavido nas minhas colocações, mas é claro que eu quero brigar por todas elas. Nesse momento, é claro que eu estou feliz com a vitória, feliz de estarmos vivos de novo na competição, e eu acredito que por se tratar de mais um jogo só, que vale a classificação, e depois nós temos um recesso, e nós vamos entrar em mais uma semana aberta, depois do Clássico, para o jogo do Santos. Eu acho que dá para a gente fazer um esforço, uma força-tarefa e brigar bem nessas duas competições, e se a classificação acontecer, se for o propósito, se for da vontade de Deus que a gente chegue, a gente vai ser muito bem-vindo, amém? Mas a nossa prioridade, ela segue sendo a Série A. Bom, gente, sobre a questão do Marinho e do Alejandro, o Alejandro, ele foi comprado, né, pelo CSKA de Moscou, pelo valor de 36 milhões, e é óbvio que o Vitória não teria condição de pagar isso, e certamente o Vitória vai ter a concorrência de muitos clubes do Brasil. Mas uma possível classificação, não só para os playoffs, mas para, de fato, as oitavas de finais da Sul-Americana, eu acho que essa força-tarefa tem que acontecer. Não para comprar, mas eu acredito que o CSKA pode emprestar o Alejandro. Eu acho que existe essa possibilidade, e contar também com o desejo do jogador em retornar para o Vitória. Eu acho que é possível, tá? Sobre o Marinho, eu falei que ele pode assinar um pré-contrato, é verdade, e pode sair de graça só que no final do ano. Então o Fortaleza vai estar assim, poxa, vou te perder daqui 6 meses de graça. Paga aí, Vitória. Paga aí 2 milhões. É uma alternativa. São possibilidades. Quer dizer, para mim não perder 100%, me pague aí alguma coisa e fique logo com ele. Não precisa você esperar 6 meses, não. Leva logo o jogador. E essa fase final do Sul-Americana pode fazer com que os jogadores se interessem em vir para o Vitória. Falei sobre isso ontem. Quando o time está bem colocado, uma pontuação legal, você acaba fazendo com que o jogador se convença a vir para o seu clube. Diferente de você estar mal. Você tem até exemplo do Sport. Quem vai querer ir para o Sport? O jogador, entre ir para o Sport e para o Vitória, vai querer ir para quem? Para um time que ele sabe que tem mais possibilidades. E eu não estou dizendo que o Sport está rebaixado, não, tá, gente? Estou dando um exemplo, né, de pontuação, de colocação, né, de desempenho na temporada. Então o jogador prefere ir para um clube mais seguro. Então, amigos, força-tarefa. Tem o Fábio Mota falando sobre o mercado da bola. Você já deve ter escutado ontem, mas vou colocar de novo para a gente finalizar aqui esse nosso vídeo. E após aí essa fala do Fábio Mota, o nosso programa vai estar encerrado. Eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, beleza? Um abraço, amigos. Vamos na fé. A partir de amanhã, foco total no Bavi, aqui no Resenha do Leão. Tchau! A janela vai abrir. Nós vamos reforçar o Vitória, a verdade é essa, já estamos no mercado, o nosso setor de inteligência já está buscando novas contratações e evidentemente que vai ter entradas e saídas. Então, o que a gente está planejando, 12 de julho abre a janela, é a gente trazer mais 3 ou 4 peças e alguns evidentemente que vão sair, uns por propostas de venda mesmo e outros por a gente estar alocando para outros clubes. Não temos nada, estamos conversando sobre todos, Carlinhos não, Carlinhos tem contrato até o fim do ano, a gente vai aguardar o desenrolar, e o desfecho, Carlinhos é um dos poucos jogadores do Vitória que é emprestado, 85% do nosso plantel é do Vitória, e aí depende muito da relação da proposta lá do Flamengo, então não depende muito bem do Vitória.